Eu gostaria de agradecer ao pessoal que avaliou meu último vídeo, que clicou em joinha, que favoritou, que eles deram uma força pra caramba pra mim, porque eu sei se eu tô indo no caminho certo ou não. Aquele de fato não é meu modelo final, aquele é como se fosse só um alpha, nem é o beta ainda. Aquele é só o projeto que conforme eu vou gravando mais vídeos, vou pegando como que é a malícia do esquema. Nossa, esse ficou muito esquisito, mas enfim. E pra mim ver como que vai ficar de fato o final. Talvez isso vai demorar. Acho que no próximo podcast já quero trazer pelo menos um convidado pra gente poder estar tratando de algum assunto controverso. Eu acho que vai ser bacana. Mas hoje eu quero trazer um assunto que eu gosto, mas algumas pessoas não vão se interessar tanto, que é a Primeira Guerra Mundial. O porquê que eu trouxe esse tema? Porque eu gosto, porque a história é um assunto que eu acho muito da hora. Mas para poder falar sobre o assunto que eu realmente quero no futuro próximo, que provavelmente você já deve imaginar, eu preciso primeiro falar da Primeira Guerra Mundial, porque ele vai ser o pontapé inicial para mim começar com o projeto de história que eu quero fazer, os podcasts. Então vamos lá, eu quero começar falando sobre a época que começou em 1870, que foi a bela época, que o planeta experimentava um tempo de progresso econômico e tecnológico. E os analistas acreditavam que a civilização havia chegado no ápice da sua potencialidade, que dali eles não iriam passar mais. E os países desenvolvidos estavam basicamente preocupados em disseminar sua cultura para os países semi-desenvolvidos. E após o tempo, a relação entre as potências industrializadas se tornou em uma nova era de disputa e tensão, porque a Itália, a Alemanha e o Japão perceberam que deveriam haver uma modernização da sua economia para ver se eles poderiam passar dessa estagnação econômica. E por causa disso, concorrência pelos territórios, as matérias-primas e os mercados consumidores mundiais começaram. Começou a ficar muita concorrência por território. E outro sinal da crise seria a intensa corrida armamentista, porque acho que desde 1950 eles já estavam investindo pesado em armamento bélico. E a ideologia nacionalista era crescente, alimentava o sentimento de superioridade que acabava abalando o entendimento entre os países europeus. Por consequência desse clima de rivalidade, acabou acontecendo o desenvolvimento de dois blocos político-militares, que no futuro tornariam a Tríplice Aliança, que foi formada por Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, e a Tríplice Entente, composta por Rússia, França e Inglaterra. E como alguns gostam de dizer, essa situação que se formou, eles chamam de barril de pólvora, porque estava prestes a explodir, era algo bem frágil, uma casca de ovo, basicamente. E o início da guerra se começou em 1914, em 28 de junho, quando o arquiduque Francisco Ferdinando, o sucessor do trono do Império Austro-Húngaro, foi assassinado por um grupo nacionalista Mão Negra. E eles foram pesquisar quem matou e acabaram aliançando Mão Negra com o nome de um sérvio, o Gavrilo Princip, que foi que eles consideram que foi o cabeça de todo o assassinato. Mas a causa da guerra de fato não foi a morte do arquiduque Francisco Ferdinando. Ele foi apenas um pretexto, a prova d'água, ou como alguns também preferem dizer, foi o estopim para a guerra. Porque após a morte do sucessor do trono real, o Império Austro-Húngaro declarou guerra contra a Sérvia em 28 de julho, começando a atacar a capital da Sérvia, que era Belgrado na época, em 29 de julho, um mês depois da morte. No dia seguinte, o Império Russo começou a locomover suas tropas e a Alemanha declara guerra contra o governo russo. Em 2 de agosto, o exército alemão ocupa Luxemburgo. E como a Bélgica também negou a passagem do exército alemão que estava indo em direção à França, eles acabaram entrando em guerra também com o do governo bélgico. Em 3 de agosto de 1914, a Alemanha declara guerra contra a França, e em 4 de agosto a Bélgica é atacada pela Alemanha, fazendo com que o Império Britânico saísse da sua posição neutra e declarasse guerra à Alemanha. Depois dessa primeira fase que eles foi definindo quem era a favor de quem começou a atacar e todo esse rolo, consolidou as alianças.
e começou com o ataque austro-húngaro à Sérvia, que durou 2 semanas esse ataque, mas garantiu a primeira vitória da Tríplice Entente na guerra. Após a invadir a Bélgica, os alemães rumaram rumo à França, mas são atrasados pelo exército britânico que estava em apoio ao governo bélgico. As batalhas nas fronteiras russas tiveram mais sucesso para os alemães, e nas séries de confronto da Segunda Batalha de Tannenberg, que acabou em 2 de setembro de 1914, o exército alemão sofre uma contra-ofensiva britânica e francesa, estagnando suas tropas e estabilizando as linhas de combate no norte da França, dando início à Guerra das Trincheiras, fazendo soldados passarem meses e meses dentro de sulcos feitos no terreno. E por causa do avanço tecnológico, novas armas foram criadas, como metralhadores, lança-chamas, tanques de guerra, gás venenosos e aviões, tendo sua primeira aparição na Primeira Guerra Mundial. Até então, ninguém sabia de nada disso. Ninguém planejava em criar tal tipo de armamento, fazendo os combates corpo a corpo ficarem mais difíceis de serem realizados, ficarem mais raros, e os soldados passarem mais tempo presos nas trincheiras. E milhares de soldados morriam para ter alguns metros, era até cretino. Morriam milhares de soldados para eles avançarem alguns metros de território. E tenho certeza, foi em 1916, em Verdun. Durante 10 meses, milhares de soldados morreram para tentar avançar as trincheiras. E no final, as posições eram iguais, eles não conseguiram avançar. Em 1915, a Itália rompe com a Alemanha e une-se em entente. No início de 1917, a Alemanha começou a atacar com submarinos todos os navios encontrados em águas territoriais inimigas. E um desses navios que a Alemanha resolveu atacar era um navio que estava transportando suprimentos para a Grã-Bretanha. E aí, esse foi um dos motivos da participação dos Estados Unidos, mas na real era só para impedir que a Alemanha virasse a superpotência da época, enquanto sua tendência comunista acabasse se ferrando com tudo. E no final do mesmo ano, em que os Estados Unidos participou da guerra, que entrou na aliança, a Rússia teve que sair da guerra, porque na mesma época ele estava enfrentando a Revolução Russa. Isso estava estagnando os soldados, eles acabavam não fazendo os combates. E a Rússia acabou fazendo um tratado de paz com a Alemanha, separadamente. Bem, mas para poder os americanos enviar os soldados, demorou cerca de 1 ano, porque 10 meses foram apenas de treinamento, porque os Estados Unidos não contavam com alistamento obrigatório. E apenas em fevereiro de 1918, as primeiras tropas chegaram na França. O exército alemão começou a sofrer as ofensivas do Ocidente e tiveram que bater em retirada. A Bulgária, a Turquia e o Império Austro-Húngaro acabaram desistindo, porque eles não viam como vencer a guerra. Eles perderam muitos soldados, tiveram muitas baixas. E com a iminente vitória da Entente, os cidadãos alemães forçaram o imperador Guilherme II a deixar o trono, porque mediante a impossibilidade de vencer a guerra, e acabaram decretando a sua derrota militar. Em 1919, reuniu-se em Paris uma convenção de paz. Os representantes das 3 que eles julgaram ser as nações vencedoras, que foi os Estados Unidos, Grã-Bretanha e França, enviaram 3 representantes. Foi o Wilson dos Estados Unidos, o Wilson que fez os 14 pontos de Wilson, que é um documento até hoje, é um documento histórico. O Louis Georges da Grã-Bretanha, Clemenceau da França. Elaboraram o Tratado de Versalhes. Quer dizer, um dos tratados que eles fizeram foi o Tratado de Versalhes, que foi o mais importante, que a Alemanha foi obrigada a assinar, que decretava que a Alemanha era a única culpada pela eclosão da guerra e todas as colônias que ela tinha foi perdida. E por causa do corredor polonês, a Alemanha acabou sendo dividida em 2 grandes gomos. Também houve uma limitação militar que proibiu o serviço militar obrigatório da Alemanha e a produção de aviões de combate, tanques, canhões, navios de guerra e submarinos.
além da limitação militar de 100 mil homens. O exército deles não podia ultrapassar essa marca. E o pagamento de dívidas até 269 bilhões de marcos para reparação por danos de guerra. E essas duras causas geraram entre os alemães ódio e ressentimento que causaram a ascensão de Hitler, que acarretou na Segunda Guerra Mundial. Depois que a guerra acabou, o saldo foi, até então, maior quantidade de baixas que já teve. Foi a maior morte por guerra, que foi 11 milhões de mortos, e desses 11 milhões, apenas 8 milhões eram soldados, ou seja, 3 milhões de pessoas eram civis. Uma outra consequência foi o surgimento de novos países europeus, o desmembramento do Império Austro-Húngaro em Áustria, Hungria, Tchecoslováquia e Iugoslávia, e também a divisão do Império Russo na URSS, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a Finlândia, a Polônia, a Lituânia, a Letônia e a Estônia. Acarretou na crise econômica na URSS, na Itália e na Alemanha. No final da guerra começou o surgimento do comunismo e a ascensão dos Estados Unidos como a maior potência mundial. Começou a Liga das Nações, que era um conjunto de países para tentar conter novas guerras. Com isso eles limitavam o poder bélico, como se fosse o Tratado de Versalhes aplicado mais rigidamente, mas acabou não dando certo. E o surgimento de foco de tensão separatista, devido à existência de minorias étnicas. Bem, esse foi o resultado da guerra, mas agora eu queria falar algumas curiosidades que tiveram. Como, por exemplo, no conflito, os soldados dormiam uma vez por dia e dormiam completamente fardados. Santos Dumont se suicidou em 1932 ao ver que sua invenção, o avião e o relógio de pulso, foi usado por soldados para destruir e matar. E no Natal de 1917, no fronte de Belga, os alemães saíram das trincheiras cantando músicas de Natal, velho. Os caras saíram das trincheiras, mano. Com vinho nas... Provavelmente os caras estavam bêbados já. E os ingleses e os belgas fizeram o mesmo. E saíram e se confraternizaram. Os caras se festejaram mesmo. E esse sentimento de confraternização foi tão grande que eles ficaram um mês sem guerrear. Eles atiravam pra cima. E a guerra nesse fronte só foi quando... E a guerra, né? Continuou nesse fronte só quando os comandantes resolveram mudar as tropas, fizeram remanejo. E alguma das principais armas que teve na época foi a pistola metralhadora Beretta M18, o rifle automático Browning Automatic Rifle e a espingarda alemã Jauer 98, a carabina Krepostech, que era portuguesa, a metralhadora Lewis Gun e a granada de mão, e fora os morteiros também, que foi muito usado na guerra. Bem, esse foi um resumão da Primeira Guerra Mundial. Provavelmente eu falei muitos nomes errados aqui. Bem, eu pesquisei muito para ver as informações, porque muitas datas não batiam. Fatos históricos alguns achavam que era invenção. Então assim, agora são 9h31. Eu fiquei acho que desde as 3h30 redigindo um texto para poder conter os principais tópicos que deveriam ser falados. Sim, pesquisei mesmo, tive bastante sites para ver diferentes opiniões. Então, se você viu que eu falei alguma coisa errada, se eu falei algum nome errado, alguma informação errônea, por favor, sinta no direito, no dever de me corrigir no final. Aí quem sabe, se eu tiver cometido muitos erros aqui, até porque é muita informação, posso ter me confundido. Eu refaço o podcast com as informações corretas. E queria agradecer novamente o pessoal que favorita, que dá joinha e que deixa seu comentário, porque isso me ajudou pra caramba mesmo. Agradecer o pessoal do Free Wars que tá me dando um apoio. E talvez as músicas que eu colocar nos próximos podcasts não sejam músicas tão boas, porque os direitos autorais acabam me pegando, eu acabo levando alguns strikes. 3 strikes eles banem a conta, então vou colocar música sem direitos autorais. Eu acho
nesse podcast vai no fundo, porque eu tô gravando, eu não tô editando o que eu vou colocar. Eu vou colocar a trilha sonora do primeiro Medal of Honor e talvez do Medal of Honor Underground. E alguma música do Castlevania, assim, que não tiver nada. Então é isso aí, muito obrigado por estar escutando até aqui. Se você está vendo se você está ouvindo esse podcast no YouTube, por favor, comente, deixe seu favorito, se inscreva no canal, favorite esse vídeo, compartilhe com seus amigos se você achou o assunto interessante e demonstre seu descontentamento também clicando em joinha, não, brincadeira. Então é isso, galera, muito obrigado mesmo, eu agradeço, eu tô agradecendo muito vocês, então valeu, aprecia a música que eu vou deixar aqui no final, ou não, falou.